Bom dia, sexto ano. Na aula de hoje, nós vamos começar utilizando o nosso módulo. Vocês podem até pausar o vídeo e pegar o módulo de vocês para acompanhar, tá bom? Pegando o capítulo 1 de História. Só você olhar lá no sumário, ver qual é a página do capítulo 1. É essa página aqui, ó, Tempo e História, que tem umas pessoas aqui apreciando o pôr do sol. Isso daqui é no Rio de Janeiro. A gente já vai entender por que essa é a imagem de abertura do capítulo, o que ela tem a ver com o que a gente vai estudar. Bom, no capítulo 1 e no capítulo 2, nós vamos aprender um pouquinho a respeito do trabalho do historiador. O que é que o historiador faz, quais são as ferramentas que ele utiliza, qual é o trabalho dele, quem é o historiador, o que é a história. E uma das coisas mais importantes para você entender o trabalho do historiador é você entender os tipos de tempo, entender o que é o tempo, tá? Depois que você entender o que é o tempo, você vai entender o que é uma linha do tempo. Depois que entender o que é a linha do tempo, você vai entender o que são fontes históricas, certo? Mas de início, vamos começar com o tempo. O que é o tempo? Tempo nada mais é que você sentir a passagem do tempo. Quando a gente fala de tempo, é aquele momento, por exemplo, que você acorda e vê o sol nascer, e ao longo do dia você vai ver o sol mudando de posição no céu, e aí quando você vê, o sol já está se pondo. Através do movimento do sol, você sentiu a passagem do tempo. Ou então quando você olha para o relógio e você vê que as horas estão passando, e isso é o tempo também. O tempo nada mais é que passagem, é movimento, tá? É passado, é presente, é futuro, certo? E isso é essencial para o trabalho do historiador. O historiador precisa entender o que é o tempo. Por quê? Porque a história, ela estuda o passado, ela estuda o nosso passado para a gente poder entender o nosso presente. Algumas coisas do nosso presente são explicadas por acontecimentos do passado. Por exemplo, se hoje você acorda com dor de barriga, você acordou com dor de barriga porque ontem é porque você comeu alguma coisa que lhe fez mal e você acordou com dor de barriga. Então, a sua dor de barriga de hoje, ela é consequência de uma coisa do seu passado. Aí, dentro da história, por exemplo, porque hoje tem muitas pessoas que têm preconceito com a cor da pele, porque hoje tem muito racismo no Brasil, porque durante bastante tempo os africanos foram escravizados aqui no Brasil e eles eram considerados inferiores aos brancos, eles eram considerados objetos, animais, e essa mentalidade ficou na cabeça de algumas pessoas, certo? Então, o racismo de hoje ele é explicado por alguns acontecimentos do nosso passado, certo? E aí a história serve para isso, para a gente entender o tempo presente através do nosso passado e fazer as críticas necessárias, ok? Então vamos lá começar pelos tipos de tempo na próxima página. Aqui nessa página a gente vai ter 3 imagens. Cada imagem vai representar um tipo de tempo. A imagem 1, ela representa o tempo da natureza. Se você ver aqui é uma família observando a lua. Olha só, aqui tem a explicação, depois você lê no seu livro, mas o tempo da natureza é quando você sente a passagem do tempo através dos fenômenos naturais. Quando você sente que as horas estão se passando através do movimento dos astros, por exemplo, do sol, da lua, enfim, os povos indígenas, por exemplo, eles se orientam pelo ciclo da lua. Eles sabem que em dia de lua cheia, os bichos eles ficam bastante agitados, então é o momento ideal para eles caçarem. Eles sabem que em tempo de lua cheia também tem muita fartura de peixe no mar. Então, os movimentos da lua influenciam no dia a dia deles, no como eles vão caçar ou quando eles não vão caçar, certo? Então, toda vez que a gente tiver um fenômeno natural, é tempo da natureza. Aqui, a gente tem a menina se arrumando para ir para o colégio, ó, e do lado dela tem um despertador, um relógio. Isso se chama tempo cronológico. Tempo cronológico é quando a gente sente a passagem do tempo através de objetos, como relógio, calendário, ampulheta, ok? E essa terceira imagem representa o tempo histórico.
Ou seja, é quando você sente a passagem do tempo através das mudanças na sociedade, através das transformações na sociedade. Por exemplo, os tipos de vestimenta. No passado era de um jeito, hoje é de outro jeito. Os tipos de casa, por exemplo, no passado era de um jeito, hoje é de outro jeito. E isso significa que o tempo se passou, porque se as coisas mudaram é porque o tempo se passou. Então, bora só recapitular. Tempo da natureza é o tempo que você sente a passagem através de fenômenos naturais. Tempo cronológico, através dos objetos, relógio, calendário, ampulheta. E o tempo histórico, através das mudanças na sociedade, tá? Perfeito até aí? Aqui nós temos dois conceitos importantíssimos que se relacionam com o tempo também. Aqui é uma parte difícil, então eu preciso que vocês prestem bastante atenção, certo? Que é o conceito de diacronia e sincronia. Tá? A diacronia e a sincronia, elas são perspectivas, são jeitos de você olhar para um determinado assunto. Exemplo, se eu peço para o João, falo assim, João, eu quero que você faça uma pesquisa sobre a história do Brasil em uma perspectiva diacrônica. O que é que o João vai fazer? Ele vai pesquisar a história do Brasil através do tempo. Então, desde o século XV até o século XXI, por exemplo. Agora, se eu peço para o João estudar a história dos sapatos, numa perspectiva sincrônica. O que o João vai fazer? Ele vai pesquisar a história do sapato no Brasil, a história do sapato nos Estados Unidos, a história do sapato na Rússia e vai comparar os tipos de sapato nesses lugares. Então, quando eu perguntar para vocês o que é uma pesquisa ou o que é uma perspectiva diacrônica, é um estudo através de um determinado tempo. Você pega um assunto e estuda esse mesmo assunto através dos séculos. E quando eu pedir uma perspectiva sincrônica, você estuda um assunto em lugares diferentes. Entendeu? Então, diacrônica é o assunto através do tempo e sincrônica é o assunto em lugares diferentes. Em sociedades diferentes, em ambientes diferentes, certo? E aí vocês podem usar diversos exemplos. Ok? Para ficar fácil, você lembra que sincronia significa ao mesmo tempo. Então, sincrônico é ao mesmo tempo em lugares diferentes. A história do sapato no Brasil e a história do sapato nos Estados Unidos. Já a diacrônica, você pega a história do sapato ao longo do tempo. Entenderam? É uma diferença simples, mas vocês não podem confundir. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, pedir para eu explicar melhor no Zap para vocês. Eu quero que vocês façam a leitura desses tipos de tempo e da diacronia e da sincronia, ok? Aqui tem uma atividade que vocês vão fazer no livro de vocês para treinar o que vocês aprenderam, mas vocês não vão precisar me enviar. Vocês só vão fazer essa atividade que ela é bem simples, tá? Para treinar o conhecimento, não é para me enviar, tá bom? É isso, pessoal, a aula de hoje. Um beijo, até a próxima.